Olá, Actions! Fui desafiada pela Márcia, minha amiga, a contar um pouquinho das principais corridas que eu participei, as corridas que marcaram, né? E a principal corrida, na verdade, a primeira corrida que eu participei foi em 2007. Até então eu fazia uns treinos assim na esteira, nunca tinha corrido na rua. E aí eu fiquei sabendo que ia haver essa corrida realizada pela Marinha e eu resolvi participar. Eram 8 km. E fui, né? Pedi pro Eduardo, na época ele estava na Marinha, pedi pra ele fazer a minha inscrição e tal. Eu não sabia, não tinha a menor ideia como que era correr na rua, né? E aí ele fez a minha inscrição e eu fui no dia e fiz 8 km, a primeira corrida que eu participei. E assim, foi muito especial, porque eu adorei assim participar. Eu fiquei muito feliz, eu consegui completar certinho, corria, caminhava, e no final eu até tive um resultado bacana, fiz pódio. Eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar na categoria, e assim, foi muito legal. E eu me lembro bem, assim, eu fiquei muito feliz. E aí isso me animou, né, a continuar correndo. E tinha uma amiga na época que morava aqui, ela corria, e aí eu comecei a ir pra rua com ela, a correr com ela. Só que aí logo depois ela foi embora pro Rio de Janeiro, o marido dela era da Marinha, e aí eles foram embora. E aí eu parei, eu fiquei sem companhia, não conhecia mais ninguém que corria, né, na época, e aí eu parei. E só que eu sempre fiz os treininhos na esteira, eu sempre gostei, então eu sempre fiz os treininhos na esteira. Quando foi em 2006, eu voltei a correr na rua, né? Mas era assim, bem pouco, eu fazia 3, 4 km. E até que em 2007 eu entrei para um grupo e aí eu comecei a correr mais um pouquinho, já fazia 5, 6, né? Mas não era assim, os treinos era assim, era da minha cabeça, eu saía para correr. E aí eu participei de uma prova, essa foi a segunda prova que eu participei e que marcou bastante, que eu lembro que eu fui, e era um dia assim que não dava para mim ir. Eduardo tava de plantão um domingo, e aí ele pediu para o colega esperar ele entrar um pouquinho mais tarde para mim poder fazer a prova. A largada era 7 horas da manhã. Aí, como era 5 km, eu falei para ele, eu vou 40 minutos. Eu imaginei que fosse fazer assim 40 minutos, eu faço a prova e eu vou embora. E eu fui. Tava um frio naquele dia, tava muito frio, tava assim, tipo, acho que tava uns 10 graus. Fiz a prova, só que eu tava tão exausta, e foi o melhor tempo que eu já tinha feito, assim, mas eu não tinha noção, eu não tinha muita essa percepção, né, de velocidade, do tempo. Na época não tinha relógio, não tinha nada dessas coisas, assim, que hoje eu tenho, né, o relógio, enfim, né, os equipamentos, né. E aí eu fiz a prova, e ali mesmo na chegada eu já cheguei assim, dando tchau para as meninas e fui embora, continuei.
peguei a medalha e fui embora correndo para casa para ele poder, pro Eduardo poder sair para trabalhar, né? Que eu não tinha ninguém para ficar com as crianças naquele dia e tal. Aí passou um tempinho, as meninas começaram a ligar para avisar que eu tinha feito pódio e na minha categoria, né? Ah, eu fiquei muito feliz e assim, dá uma animada, né? Já fiquei mais animada para treinar, porque aí você vê o resultado, né, do, do- dos treinos, né, e tal. E a terceira prova que marcou foi uma prova que eu fiz o ano passado, que foi o X Pantanal. Eu tava assim com pouco tempo de treino e assim de 2006 para cá, eu passei por várias lesões. Então assim, eu corri um período, aí eu ficava 6 meses parado. Teve o ano do meio do ano 2017 até, não, do meio do ano 2018 até o primeiro semestre, final do primeiro semestre de 2019, eu fiquei sem correr por conta de uma lesão, né? E tinha uma certa gravidade, então eu tive que parar. E esse período, né? Foi quando eu comecei a pedalar, né? E tal. Aí eu fiquei pedalando durante esse ano e quando foi no meio do ano de 2019 que eu vi que dava, já estava tudo certo, então dava para voltar a correr. E aí eu conversando com a Márcia me orientou a procurar um profissional para poder iniciar os treinos certinho e evitar, né, de estar ali se lesionando e toda hora tendo que parar. E aí foi que ela me passou o contato do Vini e eu iniciei os treinos em agosto de 2019. E em outubro, outubro ou novembro, acho que foi novembro. Não, acho que foi a primeira semana de outubro. Não me lembro. Outubro, novembro. Eu sei que foi a prova do X Pantanal. Ex Pantanal, né? E eu fui, fiz a prova. Foram 14 km. E assim, eu fui fazer a prova assim. Vou tentar, vou desafiar. E eu sabia que eu ia completar a prova, porque eu não ia desistir, não desisto, né? Mas eu fui muito bem, assim, na minha expectativa, né? Para a minha expectativa, eu fui muito bem. E eu fiquei muito feliz porque eu tinha pouco tempo de treino, né? E eu fui assim melhor do que eu esperava e eu fiquei muito satisfeita e assim, isso me deu um gás para retornar mesmo, continuar os treinos, porque quando você vê os resultados, você vê os resultados, né, do seu esforço, né, da sua disciplina, né, dos treinos em si, isso dá um algo a mais, né, pra gente continuar treinando e tal. E foi isso. Então essas foram as 3 provas assim que marcaram pra mim. E foi bem bacana, eu lembro assim dessas provas assim com muito carinho, né? E é isso, e estamos aí treinando, né? As voltas aí com os treinos. E agora eu desafio a Marcele a contar um pouquinho pra gente das suas histórias, suas provas que mais marcaram aí, tá? Tchau, um abraço, pessoal.